Um safari africano promete aventura e emoção, mas às vezes, estar perto demais da vida selvagem pode virar um verdadeiro pesadelo. Número 1. O ataque das hienas no acampamento. Em uma noite de setembro de 2025, o silêncio do acampamento Cape Vidal dentro do Parque de Zonas Úmidas de Isimangaliso, na África do Sul, foi quebrado por um episódio assustador. Nicholas Rose, um jovem de 27 anos, dormia tranquilamente em sua barraca após uma confraternização entre amigos. Tudo parecia normal até que, nas primeiras horas da madrugada, 2 hienas selvagens invadiram o acampamento. Apenas uma pequena abertura deixada no topo da tenda foi o suficiente para os animais entrarem. Num instante, Nicholas acordou em meio a gritos e caos, sentindo a força de um dos predadores puxando sua perna com as mandíbulas, enquanto o outro atacava sua cabeça e rosto. A cena foi desesperadora. Apesar da violência do ataque, Nicholas sobreviveu graças à intervenção rápida de outros campistas, que conseguiram espantar os animais. Ele sofreu ferimentos profundos, mas manteve-se consciente até receber socorro. O caso gerou grande repercussão, levando as autoridades do parque e os responsáveis pelo camping a implementar medidas de segurança imediatas. Especialistas explicaram que as hienas, embora normalmente evitem humanos, podem se tornar perigosamente ousadas quando se habituam a acampamentos e associam pessoas à comida. O ataque de Nicholas foi um lembrete brutal de que, na natureza africana, até o menor descuido pode abrir as portas para o perigo. Número 2. O leopardo que atacou o guia. No ano de 2015, uma experiência de safari no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, transformou-se em um pesadelo que os turistas jamais esqueceriam. Durante um passeio guiado, o grupo parou o veículo aberto a poucos metros de um leopardo que descansava sob a sombra de uma árvore. O animal parecia tranquilo, e o guia explicava curiosidades sobre o comportamento dos grandes felinos quando tudo mudou num piscar de olhos. Sem aviso, o leopardo desapareceu entre os arbustos e, em seguida, saltou diretamente sobre o jipe, atacando o guia. Em questão de segundos, o felino cravou os dentes e garras no braço do homem, que lutava para se soltar enquanto os turistas gritavam apavorados. Alguns tentaram afastar o animal batendo com câmeras e objetos, mas nada parecia funcionar. Outro veículo de safari que estava próximo se aproximou rapidamente, e guardas do parque chegaram logo depois. Um disparo certeiro fez o animal recuar e soltar o guia, que foi levado às pressas para o hospital com vários ferimentos, mas sobreviveu. O incidente chocou o país e expôs uma dura realidade. Mesmo os guias mais experientes não estão completamente seguros. Leopardo algum é previsível, e o menor movimento pode despertar seu instinto de ataque. Esse episódio se tornou um exemplo claro de que, na savana, o controle é sempre do animal. Número 3. A perseguição do rinoceronte branco abril de 2024 marcou um dos encontros mais tensos já registrados no Parque Nacional Kruger. Um grupo de turistas embarcou em um safari guiado, esperando ver de perto a majestade dos grandes mamíferos africanos. O que eles não imaginavam era que viveriam minutos de puro desespero diante de um rinoceronte branco furioso. O imenso animal, pesando mais de 2 toneladas, surgiu inesperadamente na trilha e, ao perceber o veículo, baixou a cabeça e começou a correr em direção a ele com uma força impressionante. O guia, um profissional experiente com anos de campo, percebeu o perigo e iniciou uma manobra de emergência, acelerando de ré por mais de 1 quilômetro em um terreno lamacento e irregular. Os passageiros, em silêncio absoluto, só ouviam o som dos pneus derrapando e o barulho ensurdecedor do rinoceronte que não desistia da perseguição. Foram longos segundos de pura tensão até que o animal finalmente perdeu o interesse e parou. Segundo a revista Getaway, o guia classificou a experiência como uma das 5 mais perigosas de toda a sua carreira. Especialistas afirmaram depois que, embora os rinocerontes brancos sejam geralmente mais pacíficos que os rinocerontes negros, os machos podem se tornar extremamente agressivos se se sentirem ameaçados ou provocados. O episódio serviu como uma poderosa lição sobre humildade e respeito no território dos animais selvagens. Número 4. A girafa destruidora de para-brisa, no West Midland Safari and Leisure Park, localizado em Worcestershire, na Inglaterra. Um casal que fazia um passeio de carro pelo parque teve um encontro inesperado com uma girafa curiosa, e forte o bastante para causar prejuízo. Enquanto o veículo se aproximava lentamente,
O animal começou a esticar o pescoço e enfiou a cabeça pela janela em busca de comida. Os visitantes acharam a cena divertida e chegaram a rir, mas o comportamento da girafa mudou repentinamente. Em uma tentativa de alcançar o alimento, ela balançou os chifres e atingiu o para-brisa com força, rachando o vidro por completo. Segundo o Newsweek, os funcionários do parque explicaram que há placas por toda a área alertando os motoristas para não abrir completamente as janelas e evitar que os animais coloquem a cabeça dentro dos carros. Além disso, o parque não se responsabiliza por danos causados aos veículos. Apesar de ninguém ter se ferido, o casal ficou em choque com a força do animal. O incidente serviu de exemplo de como um gesto simples, alimentar um animal selvagem, pode rapidamente se transformar em um susto inesperado. Número 5. A leoa que abriu a porta do carro. Durante um safari em um parque próximo a Joanesburgo, na África do Sul, um grupo de turistas viveu um momento de pura adrenalina que rapidamente se tornou viral nas redes sociais. Enquanto observavam uma família de leões descansando sob o sol, uma leoa se aproximou do veículo com uma curiosidade incomum. O carro estava parado e todos admiravam o animal a poucos metros de distância. De repente, a leoa abocanhou a maçaneta da porta e, com um movimento rápido, puxou-a para baixo, abrindo-a como se fosse algo cotidiano. O barulho do trinco ecoou no silêncio, seguido de gritos de pânico dos passageiros, que rapidamente bateram a porta e a trancaram. O guia explicou depois que o grupo havia esquecido de travar o carro, um erro grave em áreas onde os leões já estão acostumados com a presença humana e perderam parte do medo natural. Ninguém ficou ferido, mas o vídeo do incidente viralizou, acumulando milhões de visualizações e reacendendo uma velha lição. Dentro do carro, a segurança depende tanto da sorte quanto da prudência. A leoa voltou calmamente para o grupo, mas os turistas demoraram muito tempo para se recuperar do susto. E desde então, a regra número 1 em qualquer safari ficou ainda mais clara. Portas sempre trancadas. Número 6. O guepardo que entrou no veículo. No coração do Parque Nacional Serengeti, na Tanzânia, um grupo de turistas experimentou um dos momentos mais intensos de suas vidas durante um safari que começou de forma tranquila, mas terminou em pura tensão. A manhã estava ensolarada e o grupo observava uma família de guepardos descansando em meio à savana dourada. O guia explicava calmamente o comportamento do predador mais veloz do planeta quando, de repente, um dos animais subiu com leveza no capô do jipe, atraído pela curiosidade. Enquanto todos observavam a cena com fascínio, outro guepardo, silencioso e ágil, saltou para dentro do veículo, pousando a poucos centímetros de um dos passageiros. O silêncio tomou conta. O guia, com voz firme e experiência de quem já conhecia a natureza imprevisível dos felinos, ordenou que ninguém se movesse e que evitassem contato visual. Qualquer gesto brusco poderia ser interpretado como ameaça. Durante intermináveis 10 minutos, o animal explorou o interior do carro, farejando bancos, mochilas e o ar em volta das pessoas paralisadas. Quando decidiu que já havia satisfeito sua curiosidade, o guepardo saltou calmamente de volta para fora e se juntou ao grupo. O alívio foi imediato, mas o medo ainda era visível nos rostos dos turistas. Ninguém se feriu, mas o vídeo do incidente percorreu o mundo, mostrando o quão tênue é a linha entre admiração e perigo em um safari africano. Aquele episódio deixou uma lição clara. No reino selvagem, a curiosidade pode ser uma questão de vida ou morte. Número 7. O elefante que levantou um caminhão. Era uma manhã de 18 de março de 2024 no Parque Nacional de Pilanesberg, na África do Sul, quando um grupo de turistas embarcou em um safari que prometia fotos incríveis e lembranças inesquecíveis. Mas o que eles encontraram foi uma das cenas mais aterrorizantes já registradas em um parque africano. Um enorme elefante macho surgiu à frente do caminhão aberto que transportava 22 passageiros. O guia reduziu a velocidade e pediu silêncio, mas alguns turistas começaram a tirar fotos e vídeos, aproximando demais o veículo do animal. O elefante, visivelmente incomodado, levantou a cabeça, emitiu um forte som de advertência e, num instante, partiu para o ataque. Com uma força descomunal, o animal ergueu a parte dianteira do caminhão com as presas e o balançou violentamente, derrubando objetos e espalhando pânico. Os passageiros se abaixaram entre os bancos, enquanto o guia gritava e batia nas laterais do veículo na tentativa desesperada de afastar o animal.
O ataque durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Segundo o gerente da empresa responsável pelo passeio, o elefante estava em um estado conhecido como must, um período em que os machos apresentam altos níveis hormonais e se tornam extremamente agressivos. O veículo, sem ter para onde recuar, havia bloqueado o caminho do animal, o suficiente para provocar sua fúria. Apesar do susto monumental, ninguém ficou ferido. Mas alguns passageiros precisaram de apoio psicológico após o ocorrido. A gravação viralizou, servindo como um alerta global. Por mais habituado que pareça, um elefante nunca deixa de ser um animal selvagem e imprevisível. Número 8. O gorila que empurrou a recém-casada. Em março de 2016, o casal britânico Gemma e Damien Cosgriff viveu um episódio que jamais esqueceria durante uma trilha no Parque Nacional dos Vulcões, em Ruanda. O passeio fazia parte de sua viagem de lua de mel e tudo transcorria perfeitamente. O guia conduzia o grupo por uma floresta exuberante enquanto os turistas observavam uma família de gorilas em seu ambiente natural. Por cerca de 40 minutos, o casal contemplou os animais com respeito e encanto. O líder do grupo, um imenso gorila prateado, observava a distância com aparente tranquilidade. Mas a calma não durou. De repente, o animal começou a bater o peito com força e, num movimento surpreendentemente rápido, avançou em direção aos visitantes. Gemma mal teve tempo de reagir quando o gorila a empurrou para o chão com uma das mãos, fazendo-a cair sobre a vegetação. O guia manteve o grupo imóvel, instruindo todos a não correr nem gritar. Por instinto, o casal ficou completamente parado, e o gorila, após alguns segundos de tensão, apenas continuou seu caminho pela mata, sem causar ferimentos. O episódio, embora breve, foi um lembrete poderoso da força e do domínio desses gigantes gentis. Guias locais explicaram que até gorilas habituados à presença humana podem reagir com agressividade se sentirem invadidos. Para Gemma e Damien, a lembrança da lua de mel se transformou em uma história de coragem e em um testemunho da natureza imprevisível que reina nas florestas de Ruanda. Número 9. O búfalo enfurecido da reserva Masai Mara. Em agosto de 2025, turistas no Parque Nacional Masai Mara, no Quênia, assistiram a uma cena assustadora. Um búfalo cabo, cercado por vários veículos de safari que se aproximaram demais, perdeu o controle e atacou um dos carros. O animal ficou agitado após se ver encurralado entre os carros e possivelmente ao perceber leões por perto. Em um ataque repentino, ele avançou e atingiu um dos veículos com toda a força, abalando os passageiros. Ninguém se feriu, mas os guardas explicaram depois que búfalos são imprevisíveis e extremamente fortes. Quando se sentem pressionados, podem se tornar tão perigosos quanto qualquer predador. Essa história provou que, mesmo herbívoros, quando provocados, podem causar sérios estragos. Número 10. Os babuínos arruaceiros do safari inglês. Em 15 de abril de 2025, um visitante chamado Aaron Huffey dirigia por uma área do parque Knowsley Safari, em Prescott, na Inglaterra, quando um babuíno subiu no carro, arrancou o limpador de para-brisa e quebrou o acessório ao meio. Outros vídeos de 2022 mostraram babuínos danificando carros de luxo, inclusive um Porsche, arrancando espelhos e limpadores traseiros. Esses primatas são conhecidos por causar estragos em veículos que passam pela zona de selva dos babuínos do parque. O comportamento brincalhão e destrutivo desses animais é uma das maiores atrações do local, mas também um aviso para os motoristas manterem janelas fechadas e paciência redobrada. Afinal, um encontro com babuínos pode acabar em prejuízo certo. Número 11. O tigre que perseguiu o ônibus. Em fevereiro de 2024, em uma região de safari nas florestas centrais da Índia, um ônibus cheio de turistas viveu minutos de pavor quando um tigre selvagem começou a persegui-lo. O animal agarrou um pedaço de plástico pendurado na traseira do veículo e manteve a mordida por vários minutos antes de correr atrás do ônibus por quase 200 metros. Os passageiros gritavam em desespero, mas, por sorte, ninguém se feriu. O caso gerou críticas à equipe do safari e 3 funcionários foram afastados por má conduta. Especialistas explicaram que tigres podem simular ataques quando se sentem ameaçados ou bloqueados e que manter distância é fundamental para evitar tragédias. Número 12. A briga dos elefantes no Kruger. No início de 2024,
um grupo de turistas alemães no Parque Nacional Kruger observava um rebanho de elefantes atravessando a estrada. O clima era de paz, até que dois machos começaram a se encarar de forma agressiva. Os turistas esperavam uma disputa entre os elefantes, mas, de repente, um deles se virou e partiu em direção ao carro. O gigante de 6 toneladas atingiu o vidro traseiro com as presas, quebrando-o instantaneamente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O grupo até brincou depois, dizendo que perderia o depósito do carro alugado, mas ficaram agradecidos por estarem vivos. O episódio foi mais uma prova de que, em um safari, o respeito e a distância são essenciais. Número 13. O camelo que mordeu a visitante. O que parecia uma cena fofa virou pânico em segundos. Uma mãe e seu filho pequeno observavam um camelo em um parque quando o animal começou a lamber a cabeça da criança, fazendo todos rirem. Mas, de repente, o camelo mudou de comportamento e avançou na mulher, mordendo-a no ombro. O riso virou grito de dor. Apesar de serem vistos como dóceis, camelos podem ser temperamentais e agressivos, principalmente se sentirem irritados. Felizmente, a mulher não teve ferimentos graves, mas o susto foi grande. O caso lembrou a todos que, mesmo animais aparentemente tranquilos, possuem força e instintos imprevisíveis. Número 14. O crocodilo do Rio Nilo. No Parque Nacional das Cataratas de Murchison, em Uganda, um grupo de turistas vivia um passeio tranquilo de barco pelo Rio Nilo, quando um crocodilo apareceu de repente e partiu para o ataque. O enorme réptil se aproximou em alta velocidade, forçando o guia a reagir rapidamente com um remo, empurrando-o para trás. O crocodilo recuava e voltava várias vezes, cada vez mais agressivo. Os turistas, apavorados, se agarravam ao barco enquanto o guia batia na água para afastar o animal. Após alguns minutos de tensão, conseguiram escapar. Os crocodilos do Nilo podem ultrapassar 6 metros e pesar mais de 700 quilos, e embora evitem humanos, são capazes de atacar se confundirem barcos com presas. Número 15. A picada mortal da víbora sopradora. Em 2014, um turista britânico viveu momentos de terror durante um safari a pé em Botsuana, quando foi picado por uma víbora sopradora, uma das cobras mais perigosas da África. O incidente aconteceu em uma das reservas de vida selvagem mais conhecidas do país. Essas serpentes são especialistas em camuflagem e costumam permanecer imóveis mesmo quando alguém se aproxima, o que faz com que muitas pessoas pisem nelas sem perceber. A víbora sopradora possui um veneno extremamente tóxico, que causa dor intensa, inchaço e necrose no local da mordida. Sem tratamento rápido, a vítima pode sofrer danos permanentes ou até morrer. Felizmente, o turista recebeu atendimento médico imediato e sobreviveu, lembrando a todos da importância de reagir rápido em casos de picadas de cobra. Número 16. O ataque das avestruzes famintas. O que começou como uma brincadeira virou pânico. Uma mulher em um safari de carro decidiu alimentar um grupo de avestruzes. No início, parecia divertido. Os pássaros enfiavam a cabeça pela janela e bicavam a comida, mas logo a situação saiu do controle. As avestruzes começaram a disputar o alimento, bicando com força e raspando o bico nos braços da mulher. Ela tentou rir, mas o desespero tomou conta enquanto os pássaros continuavam a atacar o interior do carro. A mulher conseguiu fechar a janela a tempo, escapando sem ferimentos graves. O incidente serviu de lembrete. Nunca subestime animais selvagens, mesmo aqueles que parecem inofensivos, especialmente quando há comida envolvida. Número 17. O jovem leopardo curioso. Em 2018, no delta do Okavango, em Botsuana, um grupo de turistas viveu um encontro inesperado com um jovem leopardo. O felino se aproximou do veículo, subiu parcialmente na lateral e começou a brincar com o sapato de um dos passageiros. A cena, que poderia parecer fofa, rapidamente se tornou tensa. O animal começou a arranhar e morder o calçado, chegando a ferir levemente o turista. Especialistas alertaram que esse tipo de comportamento, aparentemente curioso, é perigoso, pois pode indicar que o animal perdeu o medo dos veículos, o que aumenta o risco de futuros ataques. O visitante teve apenas um ferimento leve, mas o incidente serviu de alerta para guias e autoridades sobre os riscos de permitir aproximações tão diretas com predadores. E aí, qual dessas histórias te deixou mais impressionado? Depois de tudo isso, fica fácil entender por que um safari não é apenas um passeio. É uma experiência que mistura fascínio, adrenalina e respeito profundo pela natureza. Cada encontro contado aqui é uma lembrança de que, na vida selvagem,
Não existem roteiros nem garantias. Um simples segundo pode transformar uma cena tranquila em uma corrida pela sobrevivência. Então, se um dia você embarcar em uma aventura dessas, lembre-se: mantenha distância, siga as orientações dos guias e nunca subestime o poder de um animal selvagem, porque lá, na savana, quem dita as regras é a natureza. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!